Quantas vezes você já viu um superatleta ser desclassificado de uma prova depois de ser flagrado no exame antidoping? Anderson Silva, Daiane dos Santos e Rebeca Guzmão, por exemplo, já passaram por isso e sofreram para reconquistar a imagem no meio do esporte. Agora, imagine ser acusado de doping injustamente. Isso aconteceu com o jogador de vôlei de praia do Rio de Janeiro. O único laboratório do Brasil que realiza o exame para detectar as substâncias proibidas errou o resultado e deixou a carreira do atleta por um fio. Depois de provar nos tribunais que o laboratório estava mesmo errado, o jogador foi indenizado. Os detalhes agora com o repórter Adeilton Oliveira. Quanto mais perto dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, maior é a movimentação para que tudo saia como planejado. Assim como o volume de obras, a expectativa dos moradores também é grande. Que o diga Bebeto de Freitas, comandante da famosa geração de prata do vôlei masculino em 1984. O que a comunidade esportiva brasileira espera é que a Olimpíada possa ser um marco definitivo para o entendimento do governo, principalmente, do que o esporte, como o esporte é importante, não somente pela integração social que pode acontecer, mas pelas oportunidades de trabalho, pelas oportunidades de novos mercados, que muita gente, muito jovem, que hoje com dificuldade, enfim, de trabalho, de um monte de coisa, o esporte com certeza é uma saída social para isso. Mas para fazer bonito não basta construir instalações olímpicas. É necessário garantir um outro tipo de estrutura que o grande público não vê, mas que é fundamental para as competições. Estamos falando de laboratórios especializados em identificar substâncias proibidas usadas para melhorar o rendimento. Por isso, todos os atletas estão sujeitos a exames antidoping. O gerente-geral de juventude do Comitê Olímpico do Brasil explica que o doping é uma preocupação constante. Além de as pessoas perceberem só que o alto rendimento será o seu benefício, é entender o que acontece depois. Depois que ele deixa da prática esportiva, os benefícios deixam de existir, os resultados, vamos dizer, temporários, mas existe um dano permanente ao seu corpo. No Brasil, o único laboratório autorizado a fazer o controle de dopagem é este, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando ele ainda se chamava Ladetec, foi envolvido numa polêmica que terminou nos tribunais. Em fevereiro de 2011, a análise da urina de Pedro Solberg, atleta do vôlei de praia, acusou a presença de um esteroide e, por isso, ele foi suspenso. Só depois de 6 meses, quando já tinha perdido parceiro de quadra e vários torneios, uma nova análise feita na Alemanha, paga pela família do atleta, apontou que os laudos do laboratório estavam errados. A Agência Mundial Antidoping chegou a suspender o Ladetec, mas para a família do jogador, essa punição não era suficiente. O laboratório foi, então, denunciado à Justiça Federal. Se você tem 20 e poucos anos, 23, 24 anos e é candidato a jogar uma Olimpíada, tem um histórico familiar de atletas na tua família, você ser taxado de dopado, de atleta que usa de substância ilegal para melhorar a performance, isso é uma vergonha. Uma série de laudos e documentos mostrou que o erro pode ter acontecido na coleta e no transporte da amostra. O Ladetec alegou que só é responsável pelo material depois que ele chega ao laboratório. Mas, para a Justiça, a instituição tem o dever de afastar qualquer possibilidade de contaminação, do começo ao fim do procedimento. O atleta irá receber R$100 mil de indenização por danos morais e à imagem. O laboratório ainda foi condenado a ressarcir os 90 mil gastos pela família de Pedro para fazer os exames na Europa. Durante o processo judicial, o novo laboratório brasileiro de controle de dopagem foi inaugurado. R$110 milhões foram investidos em obras e outros 30 milhões em equipamentos. Em maio de 2015, a Agência Mundial Antidopagem voltou a reconhecer o antigo Ladetec como unidade de referência.
O secretário nacional de esportes de alto rendimento promete: durante os Jogos Olímpicos no Brasil, todos os procedimentos serão seguidos à risca. Não tem mais nada a ver o laboratório novo com aquele laboratório, né? Aquele laboratório era vamos dizer assim, de uma pré-história do controle de dopagem brasileiro. Você tinha as instalações adaptadas na UFRJ. Hoje você tem um prédio totalmente dedicado a isso, você tem todos os equipamentos novos, especializados nos diversos exames que precisam ser feitos. Então a gente acha que o trabalho está bem feito e que a gente vai ter aí como assegurar bem a qualidade do controle de dopagem nos Jogos. Você confere a relação das substâncias proibidas por lei para atletas no site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O endereço é abcd.gov.br.